Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a nossa professora assistente Rosário. Boa tarde, Marivânia Figueira. Seja bem-vinda. E a todos os professores assistentes, né? Todos os professores mediadores que estão aí, né? Já vão entrar aí para começar a assistir a aula do curso técnico em administração. Boa tarde também para o nosso diretor de imagem, Isnaba, tá? Boa tarde, Belinha. Boa tarde, Rafaela. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos os alunos que vão começar a entrar aí também para acompanhar a nossa aula, tá? Bom, a nossa disciplina de Educação Tecnológica e Midiática com o tema de aula Novas Tecnologias para Transformação Digital, certo? Bom, e hoje eu tenho um recadinho para vocês. Eu vou só esperar o pessoal chegar, né? Chegar mais aluno aí, para eu passar uma comunicação em relação ao projeto, tá certo? Beleza? Bom, roteiro de aula, o objeto de conhecimento, novas tecnologias para a transformação digital e o objetivo de aprendizagem, conhecer tecnologias utilizadas como cloud, internet das coisas e inteligência artificial. Da teoria à prática, vamos revisar aulas anteriores, nós já estamos chegando aí perto da avaliação, não é mesmo? A avaliação está chegando, né? Picos, boa tarde, já está aí presente, né? Quem mais? Até agora aí no IPTV só Picos. Vamos revisar aulas anteriores com questionamentos, com questionários, algumas questões revisando aulas anteriores. Vamos conceituar a transformação digital, pilares da transformação digital, importância e objetivos da transformação digital e também ver benefícios dessa transformação digital e ver também praticar um pouquinho com exercícios. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, recordando aulas anteriores com questionamentos, né? Depois de conversar em uma rede social sobre algum assunto, surgiram propagandas relacionadas exatamente ao que você estava falando, tá? Existe uma área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjunto de dados nem sempre estruturados, que não são analisados por sistemas tradicionais, tá? E esta área é denominada como? Júnior Teixeira, boa tarde, seja bem-vindo. Hein, pessoal? Lembrando da aula passada, como é que essa área é denominada? Essa questão aqui de conversar em uma rede social com um assunto e surgir propaganda relacionada depois, isso acontece, né? Quando a gente está procurando um produto em outros sites, aí a gente entra na rede social e aquelas propagandas passam referente aos produtos que a gente está procurando. Já aconteceu isso com vocês? A gente acha até coincidência, né? Nina Brito, boa tarde. Então, olha só, essa área denomina-se o quê? Big Data, tá, pessoal? Isso aqui só recordando a aula passada, tá ok? Na segunda questão, no âmbito da ciência de dados, a gente falou sobre ciência de dados, na definição de Big Data, utilizam-se características ou atributos que alguns pesquisadores adotam como sendo os 5, né? Os 5 vezes. Porém, a base necessária para o reconhecimento de Big Data é formada por 3 propriedades. João Vitor, boa tarde. Qual é a questão aqui? Acerta. Variedade, velocidade e volume. Tá? São 3 propriedades. Os 3 vezes. Tá? Em relação a Big Data e análise, julgue o próximo item. Um dos 3 vezes da Big Data refere-se à variedade que está relacionada a métodos, né, para identificar se um conjunto de dados pode ser considerado Big Data, certo ou errado. Vitória, boa tarde. Errado. Isso é só para quem está entrando agora, para quem está começando a acompanhar essa aula. Nós estamos iniciando a nossa aula hoje com questionamentos, com questões, para a gente relembrar da aula passada, certo? E o objetivo disso também, gente, é que vocês revisem também os temas, tá? Acompanhem essas questões, porque ajuda na avaliação, tá? Francisca das Chagas, boa tarde.
Sobre o BI, é correto afirmar que é um banco de dados que armazena dados correntes históricos de potencial interesse para a tomada de decisão. É uma porção menor dos dados sobre uma determinada área organizacional e restrita a um número reduzido de pessoas. É conhecido como data warehouse ou armazém de dados utilizado para consolidar as informações de uma organização. É conhecido como dashboard, que é um painel de monitoração dos indicadores organizacionais ou é um conjunto de ferramentas para consolidar, né, e organizar dados para auxiliar na tomada de decisão. Bom, a resposta é um conjunto de ferramentas para consolidar e organizar dados para auxiliar na tomada de decisão. Tá? A respeito, boa tarde, Antônia. A respeito de análise de dados, Business Intelligence, OLAP, Data Warehouse, ou DW, julgue o item subsequente. O processo de Business Intelligence se baseia na transformação de dados em informações, depois em decisões e por fim ações. Olha só. Transformação de dados em informações, decisões e por fim ações. Está certo ou está errado? Está certo, tá? Sexta questão, o diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carro da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor. Nessa situação, no contexto de análise da informação, o relatório representa o quê? Informação? Nesse contexto, o relatório representa informação? Certo, tá? Sétima questão, para revisar um pouco, dados os 3 conceitos técnicos abaixo. Aqui estão os 3 conceitos técnicos. Assinalar a alternativa que corresponda, respectivamente, à tecnologia referente a cada um desses conceitos. Para cada conceito tem uma tecnologia referente, e isso a gente vai saber qual é a alternativa que mostra esses conceitos, certo? Processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes. Se refere a quê? A Data Warehouse, ou DW, a BI, ou Data Mining, tá? Refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. Depósito de dados digitais, né, que serve para armazenar informações detalhadas relativamente a uma empresa. Né? Sara Carvalho, boa tarde. Qual é a alternativa, tá, que mostra uma tecnologia referente a cada um desses conceitos? Isso na ordem. Qual é a alternativa? Primeiro conceito, Business Intelligence. Segundo conceito. E terceiro conceito. Ok? Vamos lá? Julgue o item referente às novas tecnologias. Em uma visão ampla, a inteligência artificial pode ser dividida em 2 categorias principais. Machine Learning e Deep Learning. Tá certo ou tá errado? Isso se refere à aula passada, tá, pessoal? Tá certo. Com relação à Big Data, que hoje também nós vamos falar um pouco, mais uma vez, sobre a Big Data. Né? Julgar o item seguinte, volume, variedade e visualização, 3 vezes. São as 3 características conhecidas como 3 vezes utilizadas para definir a Big Data? Certo ou errado? Errado. Né? Em outra questão, tinha a resposta.
Então, é bom que quando vocês se depararem com a avaliação, né, leiam, reflitam, né, tenham paciência quando vocês forem responder a avaliação. Ou então uma prova de concurso, quem for prestar um concurso, porque sempre uma questão, né, responde a outra, se você prestar bem atenção. A primeira questão responde a última está dando a questão, leia direitinho, tá certo? Em relação a Big Data e análise, julgue o próximo item. A análise de dados começa com as hipóteses iniciais, evoluem para as observações e causas e terminam com as descobertas, tudo consolidado em relatórios analíticos. Certo ou errado? Está errado, certo? Bom, e aí a gente inicia, né, o tema da aula. Novas tecnologias dão suporte à transformação digital, né? Nós já falamos sobre transformação digital, né? Então, nós vamos falar como é que funciona essa transformação digital com o surgimento dessas novas tecnologias. Os benefícios, as importâncias, né? A transformação digital é o processo de substituir, olha aí, transformar é modificar. Tá? Aqui é o processo de substituir completamente formas manuais, ou seja, está modificando, está transformando. Formas manuais, tradicionais e legadas de fazer negócio pelas mais recentes alternativas digital. Tá? Esse tipo de reinvenção interfere em todos os aspectos de um negócio, não apenas a tecnologia. Tá? Rian, boa tarde. Rian aí lembrou aí de um meme, né? Que, eita, final de semana só foi esse Bora Bill, né, Rian? Final de semana todinho eu ouvindo isso, gente. Gente, quando o povo começa uma coisa, não para mais não, né? O que é transformação digital? Bom, transformar a gente já sabe que é uma mudança. Né? A gente vai transformar algo, a gente vai mudar algo. Então, precisa mudar, precisa de quê? De um processo. Para transformar, para modificar, para melhorar, precisa de um processo. Transformação digital é uma mudança de mentalidade que as empresas passam. Né? É um processo que as empresas passam com o objetivo de se tornar mais moderna. E acompanhar o quê? Essa mudança vem para acompanhar avanços tecnológicos que não param de surgir. Certo? Então, nós podemos dizer que na pandemia, houveram transformações digitais. Podemos dizer isso? Que na pandemia tiveram transformações digitais? Tiveram avanços tecnológicos? Qual foi o avanço tecnológico? Esse tipo de ensino. Todo mundo teve que melhorar, que se transformar para evoluir, para acompanhar essa evolução. Tá? Muita gente que não sabia mexer no celular, assistir aula por celular, começou a acompanhar essa evolução. Esse avanço tecnológico. Tá? Não há pessoa no mundo que não tenha sido impactada por esse processo. Com as empresas é a mesma coisa. Nós não podemos dizer assim, não, eu não sofri nenhum impacto com esse processo. Sofreu. Né? Todos nós. Certo? Poliane, seja bem-vinda, boa tarde. Bom, da descoberta da roda, passando pela Revolução Industrial e chegando na inteligência artificial e a internet das coisas, a verdade é que a espécie humana, desde a sua criação, sempre promoveu avanços tecnológicos muito impactantes. Quando a gente fala de transformação, a gente sabe que vai impactar algo, né? Algum setor, alguma área, certo? Então, tudo que promove um avanço tecnológico vai impactar.
né? E o que é que nós, né, o ser humano, tem que fazer? Tem que acompanhar esse avanço. Através de quê? Do conhecimento, buscar conhecimento, buscar se capacitar, buscar se especializar, né? Conhecer a tecnologia, certo? Se a gente não busca conhecimento num mundo onde está constantemente avançando tecnologicamente, gente, transformações e mais transformações digitais, se a gente não busca conhecimento, a gente para, né? A gente regride, certo? Mas a transformação digital não diz respeito apenas à criação de novos utensílios, à criação de novos mecanismos, dispositivos e serviços que facilitam nossa vida de alguma maneira. Não. Não diz respeito somente a isso. A transformação digital é o processo em que uma empresa implementa um mindset, ou seja, uma mentalidade digital, em todos os seus setores. Não importa qual produto ou serviço oferecido, ele pode ser o mais analógico possível, certo? Bom, o que interessa é que os processos utilizados na sua produção e comercialização obedeçam à lógica do mundo digital. Vamos dar um exemplo? Quando a gente fala os processos utilizados na sua produção e comercialização, isso é um processo produtivo, né? De uma indústria. Produz, comercializa. E tem que obedecer à lógica do mundo digital. Professora, dê um exemplo. Na área de logística, onde é uma área que vocês, como técnicos em administração, futuros técnicos em administração podem atuar, na hora do recebimento, que o fornecedor chega, fornece a mercadoria e chega, por exemplo, na sua área de produção, né, no seu depósito. Vamos supor, chega produtos no depósito. Cada produto tem aquele rótulo, né? E aí tem aquele aparelho onde passa no rótulo, né? Vai dar toda a informação do produto lá nos computadores, lá nos equipamentos dos setores. Ali você vai saber quando foi produzido, né? De onde vem, qual é a origem daquele produto, né? Prazo de validade, de que é constituído, tá? Já tem indústrias assim. Não tem filmes que estão passando aí que a pessoa passa, né, para passar de uma região para outra, bota um scanner aqui para ler um chip que está dentro da pessoa e diz de uma pessoa está vindo. Pois assim são os produtos. Já tem isso na área da logística, certo? E qual é a lógica? Qual é essa lógica? Das mudanças rápidas, das respostas instantâneas, da flexibilidade e da agilidade. A transformação digital pode contribuir, por exemplo, para tornar a comunicação mais rápida e assertiva. Fornecedores, com empresários, com colaboradores, com clientes, certo? A transformação digital contribui para tornar essa comunicação mais rápida, certo? Entre funcionários, entre clientes, entre consumidor final, entre a sociedade como um todo, tá? Pode contribuir também para integrar setores. A integração de setores dentro de uma organização, fazendo com que as equipes se tornem mais sintonizadas e colaborativas, certo? Pode contribuir também para acessar informações completas de maneira mais plural. Contribui também para automatizar processos e diminuir
a burocratização. Tá? Favorece as tomadas de decisão. Isso, a transformação digital contribui para isso. Para as tomadas de decisão através do suporte com dados, né? Melhorar a interação com os clientes por meio de canais mais instantâneos. Facilitar a análise de desempenho, graças às ferramentas de gestão moderna. Antigamente não tinha como saber o desempenho daquela atividade. O empresário fazia, vendia, produzia, comercializava, o produto saía, o produto estava em estoque, né? E não tinha o controle do estoque, não tinha como saber, a não ser que a equipe fosse muito engajada e todo dia, toda hora, anotando o que estava saindo e o que estava entrando no estoque. Tá? Hoje, essa transformação digital é tudo no banco de dados. Né? A partir do momento que vai entrar um produto na sua empresa ou sair, né, vai escanear ali aquele rótulo, certo? Então, já está sabendo de todo o produto, já sabe quanto tem no estoque daquele produto, qual o tempo que ele tem que passar no estoque, certo? Antigamente não tinha isso. Antigamente, hoje, não quero dizer que hoje tem ainda grandes perdas dentro de uma organização, né? Mas diminuiu muito com esse avanço tecnológico. A transformação digital abrange o quê? A tecnologia, comunicação, dados, internet das coisas, automação, inteligência artificial e networking. Bom, dentro da transformação digital, nós temos os chamados pilares da transformação digital, né? Nós temos dentro dos pilares o foco no consumidor. Falamos várias vezes aqui. Qual é o foco de uma organização? Qual é o foco de uma empresa? Vamos supor, tá, que a Sara vai constituir uma empresa. Ela chega e diz assim, eu vou abrir uma empresa. Né? E aí ela escolhe o ramo que ela quer atuar dentro da sociedade. Mas antes dela abrir a empresa, ela vai fazer um estudo de mercado. Ela vai saber o que o mercado quer dessa área que ela vai constituir. E ela vai o quê? Ela vai aumentar o conhecimento dela, ela vai aprimorar a loja dela, certo? Para que ela possa atender quem? O cliente, o consumidor final, gente. O foco tem que atender às necessidades e desejos do cliente. Tá? E detalhe, não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Ela não vai ter 100 clientes iguais. Ela vai ter clientes diferentes, com necessidades e desejos diferentes, com exigências diferentes. Tá? Nunca foi tão fácil entender os desejos e preferências dos consumidores. Então, é fundamental que essas informações orientem todo o trabalho da empresa. Foi o que eu acabei de falar. É fundamental que as informações sobre os desejos e preferências dos consumidores estejam ali sendo informados. Que todo mundo seja informado. Que esteja claro qual é a necessidade do consumidor, para que a empresa possa atender. Tá? Feedback constante, já falamos sobre feedbacks. Os feedbacks fazem parte de uma boa comunicação. Uma boa comunicação nas relações interpessoais, nas relações entre o colaborador e o empresário, nas relações entre os clientes internos e os clientes externos. Nós já falamos sobre feedback aqui em outras aulas, né? Então, o feedback tem que ser constante. Todas as empresas, né, cometem e cometerão erros. Toda organização comete
e sempre vão cometer erros. Certo? Nada é 100%. Assim como as pessoas. Nós cometemos erros. E vamos sempre cometer. Tá? E o que é que precisa para que haja uma melhora? Às vezes a gente não vê o erro da nossa organização, o erro da nossa empresa, a falha, o problema. Né? A gente começa a ver, começa a enxergar um problema quando a gente tem um feedback. E o que é o feedback? Lembram? Lembram das outras aulas quando a gente falou de feedback? O que é o feedback? É a resposta daquilo que eu estou oferecendo a algo ou a alguém. Ou seja, dentro da empresa vai ser a resposta, né, do cliente àquela atividade da empresa. Vai ser a reação daquilo que está sendo produzido e sendo ofertado no mercado. Certo? Como agora há mais e melhores possibilidades de obter o feedback, é preciso aproveitar as falhas para qualificar o produto. É preciso aproveitar as falhas. Para quê? Para melhorar o produto. Ok? Bom, entregas mais ágeis. Todos esses processos de produzir, de lançar o produto, obter feedback e corrigir os rumos quando preciso, devem acontecer com a máxima eficiência. Tá? Entregas mais rápidas. E é um dos problemas que nós temos nas organizações. Antigamente não tinha o WhatsApp. Não é? Antigamente não tinha o WhatsApp. A gente fazia um pedido, né, de uma loja, certo? Entrava na internet, entrava no site, fazia o pedido. E a gente tinha que ficar acompanhando um protocolo. Né? Ou a gente ia até a loja comprar, loja física, ou então a gente ia no site. Detalhe, hoje, com o avanço tecnológico, com essas transformações digitais, as empresas já fornecem o WhatsApp da venda. Né? Entra em comunicação com o link da bio, aí é o WhatsApp da loja. Ali você faz o pedido, né? A pessoa da empresa manda imagens, certo? Só que isso não quer dizer que a entrega vai ser mais ágil. O que nós esperamos é que a entrega seja mais ágil. Não é verdade? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da entrega mais ágil. Né? Eu fiz um pedido hoje pela manhã, desde ontem, domingo, porque a loja abria até meio-dia. Né? A loja abria a loja online, não a loja física. E eu já sou cliente dessa loja. Né? E aí eu estava procurando umas peças, né, um material. E perguntei se eu gostaria de saber se tinha umas 7 peças que eu estava procurando. Descrevi as peças, o tamanho, né, o modelo, descrevi tudo. E a moça que estava falando comigo, a atendente, né, a funcionária, eu não sei se é o dono da loja, não perguntei, disse que estava faltando, né, naquele momento ali, que não tinha como entregar, mas que hoje, mas amanhã eu entro em contato com a senhora, né, e eu já mando buscar. Beleza. De manhã cedo, ótimo. O atendimento perfeito. Atendimento ao cliente. Perfeito. Foco no cliente. Ele focou no cliente. De manhã cedo já estava falando comigo. Né? Até me surpreendi. Perguntando que estava dizendo que estava à disposição e perguntando se eu ainda tinha interesse naquela compra. Falei que sim. Né? E isso logo de manhã cedo. E ele disse, ó, já fiz o pedido da peça que não estava aqui na loja. Então, se a senhora quiser, a gente fecha o pedido agora. Beleza. Gente, já é 13h30. Isso foi de manhã. Né? Até agora eu não recebi nenhuma notificação, tá, que já foi entregue. A compra já foi efetuada. Né? E ele disse, daqui a 30 minutinhos, eu estou mandando entregar todo o equipamento.
Então, aqui, mesmo tendo essa facilidade dessa transformação digital, dessa evolução da tecnologia, a entrega tinha que ser mais ágil, né? Então, como é que ele vai obter meu feedback? Meu feedback vai ser positivo em relação a isso? Meu feedback não vai ser positivo, vai ser um feedback crítico, tá? Para que ele possa corrigir, né, esse problema. Certo? Beleza? Isso foi só o que aconteceu em relação à entrega. Adaptação às mudanças. As entregas precisam ser ágeis, porque os contextos mudam o tempo todo. Por isso, né, a empresa precisa ter resiliência e, ao mesmo tempo, capacidade de flexibilizar seus processos. Então, vocês, técnicos em administração, né, futuros técnicos, né, quando se depararem numa situação dessa, quando estiverem em uma organização e precisarem dar o retorno, né, atender o cliente, atender o consumidor, estejam cientes em relação a entregas. Quando eu falo de entregas, não falo somente da entrega do produto em algum lugar. Eu estou falando até as respostas, a resolução de um problema dentro da organização, dentro da empresa, né? Que seja eficiente, que seja rápido, ok? Diversos estudiosos se dedicaram para definir quais elementos servem de sustentação para a transformação digital. David Rogers, um dos principais especialistas na área de inovação corporativo, em seu livro The Digital Transformation Playbook, Transformação Digital, Repensando o seu negócio para a era digital, na versão em português, né, lista o que para ele são os pilares fundamentais para conduzir a transição da empresa. Primeiro, experiência do cliente. Os clientes também foram afetados pela tecnologia, né? Muita gente não sabia fazer pedidos online, não é verdade? E tem gente que não gosta, tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe usar aquele app do iFood para pedir comida, para pedir lanche. Então, os clientes também foram afetados pela tecnologia. Assim, tornaram-se muito presentes no mundo virtual, além de mais exigentes com as empresas que os atendem. Nesse cenário, oferecer uma boa experiência para eles se tornou um diferencial competitivo para as empresas. Quando falamos ainda sobre experiência do cliente, quando falamos de experiência, né, o ambiente virtual está intimamente ligado, tá? Afinal, à interação nas redes sociais. Assim, a nova comunicação entre as empresas e seus consumidores se tornou mais dinâmica, tá? Deixando completamente insustentável qualquer postura evasiva por parte dos empreendimentos. Transformação dos modelos de negócio. Marivânia, boa tarde. Transformação dos modelos de negócio. A tecnologia, nós sabemos que a tecnologia trouxe rapidez para todos os negócios. Isso é fato, tá? O mercado, consequentemente, se tornou mais ágil também. Isso significa que mudanças no cenário surgem a todo momento. E nós temos que ficar preparados para isso, né? Não só profissionais, mas vocês, estudantes, também têm que estar preparados para isso. Nós, professores,
né? Diretores de imagem, professores assistentes, professores mediadores, todos nós, gente, né? Nós temos que ficar atentos em relação a isso. Mudanças no cenário surgem a todo momento em uma velocidade nunca vista antes. Logo, as empresas precisam ter um modelo de negócio que possa tomar decisões com rapidez e sensatez. Tá? Olha aí, fica mais difícil, ainda mais para quem não tem muito conhecimento do uso da tecnologia. Exatamente. Apesar de estarmos numa evolução tecnológica diariamente, Marivânia. No início da aula, né, um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto dos pilares, a gente falou que tem muito aluno, né, tem muitos professores também, que não conseguem acompanhar, por exemplo, essa forma de ensino. Né? E a pandemia veio mostrar que nós temos que o quê? Que sempre nos capacitar. Né? Muita gente não saía de casa, pedia tudo pelo celular. Muita gente não sabia usar o celular. Não é verdade? Então, a pandemia veio para mostrar que a gente tem que buscar novos conhecimentos. A gente não pode parar. Eu sou uma pessoa, vou assumir. Essa coisa de pedir lanche, pedir comida por celular, né, foi dificuldade. Então, quem faz tudo no meu celular, essas questões aí, é minha filha. Porque ali, né, mexe em tudo. Certo? E isso é natural, isso não tem problema. Teve professores, na época da pandemia, que não sabiam utilizar o link para poder acessar a aula, a sala de aula, a sala virtual, né, para poder dar aula. Tinha professor que não sabia. Tinha que ter ajuda de um aluno. Né? Ou então colocava no grupo do WhatsApp. Tinha professor, na época, quando começou essa questão, né, das aulas online, perguntava se dava para ligar para todo mundo via chamada de vídeo para dar aula. Era ruim, porque tem a quantidade de pessoas. Então, quem não tem muito conhecimento do uso de tecnologia, tem que procurar conhecer. Certo? Não digo infelizmente, eu digo felizmente, porque aí você vai estar acompanhando, né, um processo de evolução tecnológico. As empresas precisam ter um modelo de negócio que possa tomar decisões com rapidez e sensatez, que consigam prever e se adaptar aos possíveis rumos que possam prejudicar ou trazer oportunidades para as empresas. Processos operacionais. É possível observar que, nesse novo cenário, tudo funciona com muito dinamismo, tudo é dinâmico. Aqueles que não conseguem entregar os resultados de acordo com as novas demandas podem ficar para trás, obsoletos e sem competitividade. Imagina aí uma organização que fica para trás, ela não vai ser competitiva no mercado. O que é que nós queremos hoje? O profissional e a empresa ser competitivo no mercado. Para ser competitivo no mercado, eu tenho que atender o que o mercado vai me cobrar. Ou seja, eu tenho que procurar conhecimento para conseguir andar junto com a evolução do mercado de trabalho. E estudar também os meus clientes, os meus consumidores. A empresa tem que, quando a gente falou do foco no cliente, a empresa, todos os setores, gente, né? Empresas públicas e privadas têm que focar no cliente. Né? O bom atendimento ao público. Certo? O bom atendimento ao público não é aquele atendimento que você entra num órgão, numa empresa, e simplesmente tem alguém ali na recepção e vai falar bom dia, boa tarde, boa noite para você, não. Bom atendimento não é só isso. Certo? Então, tem que acompanhar esse crescimento, porque senão
não se torna algo competitivo. Por isso, um dos pilares que fomenta e dá força à transformação digital é a automatização de processos. Investir em tecnologias e ferramentas para executar tarefas manuais com rapidez desafoga a rotina da empresa. Além de acelerar os resultados, permite maior tempo para os colaboradores, né, se dedicarem às atividades estratégicas que conferem retornos maiores em longo prazo para os negócios. E o que ocasionou essa transformação digital? O que é que ocasionou essa transformação? O que foi que houve para começar essa transformação digital? A causa principal é o novo contexto global do mercado e da sociedade, em que está tudo mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, seguindo a ideia do mundo VUCA. A gente vai falar sobre isso. Um dos motivos para essa realidade é, evidentemente, a tecnologia que avança mais rápido que nunca. Tá? No entanto, é preciso compreender que se trata de um fenômeno mais complexo do que apenas supor que há uma simples relação de causa e efeito entre a tecnologia e a transformação digital. E qual é o objetivo dessa transformação? Observem que a cada dia a gente está necessitando aprender mais com essa tecnologia. Falo da tecnologia como um todo. Francisco Xavier, boa tarde. Não só essa questão de celular, celulares modernos. Antigamente se botava senha no celular, hoje a gente bota a impressão digital, ou então bota a senha de número, ou então só arrasta para cima. É tanta coisa, então bota o rosto da pessoa aqui, na frente para destravar o celular. Carros. Gente, tem carros. Eu nunca tinha visto isso. Se você está com a chave do carro dentro da bolsa ou do bolso da calça, se você passa perto do seu carro, o carro já destrava, o carro já liga ali. Já dá sinal por causa do sensor na chave. Certo? Eu posso acionar tudo quanto é controle dentro de uma casa só por um comando de voz. Então, é uma evolução tecnológica. É lógico que tem coisas que a gente não vai precisar fazer o uso, tá? Mas que é importante a gente saber usar. Tá? A transformação digital tem como um grande objetivo utilizar a tecnologia a serviço das empresas e da sociedade. Com isso, queremos dizer que, por intermédio de novas soluções, é possível atenuar e resolver problemas tradicionais com mais praticidade, rapidez e eficácia. Olha aí, Francisco Xavier, estou só passando para dar um alô, sou ex-aluno do curso técnico em ADM, curso top. Francisco, muito obrigada pela sua visita, E eu acredito que você vai passar em outros estúdios, em outras aulas aqui, para rever os professores do curso técnico de administração. Não é verdade? Você primeiro aqui está vendo a professora Iuna, depois você vai visitar ali o professor Jorge, o professor Galvão. Não é isso, Francisco? Com certeza. Pois seja bem-vindo, Francisco, tá? Bom, e olha os estágios da transformação digital. Dentro da transformação, nós temos vários estágios. Primeiro, o business as usual. Empresa continua a operar como sempre fez, sem insights sobre a perspectiva ou desejo de seus clientes. Tá? Presente e ativo. Empresa reconhece a necessidade de transformação e pode estar experimentando diferentes tecnologias, entretanto, seus esforços não são organizados.
Formalidade. Empresa é mais ousada em sua ação, tá? Levando a mudanças em vários níveis, e isso inclui tecnologia e recursos. Estratégia. Grupos individuais e departamentos passam a reconhecer o poder e a força na colaboração digital e se movem em direção a investimentos e tecnologias que transformarão os negócios, né? Convergência é uma equipe dedicada, criada para conduzir a estratégia de operações. A empresa muda funções, processos, modelos e sistemas, né? Inovação e adaptação. Executivos entendem que a mudança é contínua. Olha o que eu falei da melhoria contínua. A mudança é contínua, portanto, novos ecossistemas são implementados para identificar, entender e atuar sobre tendências tecnológicas, olha aí, e de mercado. Pessoal, basta lembrar de que em aulas passadas, eu falando sobre questão de banco de dados, banco de informações, né? Tem clínicas médicas que você chega, o profissional, a clínica, não utiliza o computador para saber as informações do paciente. Ainda é aquela ficha, aquele fichário, aquele pedacinho de papel, né? Com todas as informações, última vez que veio no médico, os exames apresentados, o que foi que deu cada exame. O médico anota tudo ali, ó, à mão. Poderia estar acompanhando, né? E tem um número reduzido de pacientes por dia. Vocês imaginam por quê? Tem clínicas e tem médicos que têm o paciente reduzido por dia, no caso, né? Primeiro pela dificuldade, gente. Imagina aí diariamente ele atender pela manhã 20 pacientes, né? E atender à tarde 20 pacientes. Para ele copiar, botar informações escrevendo, né, em alguma agenda ou em algum bloco, algum fichário, é ruim. Se ele tivesse aquelas informações tudo num banco de dados, num computador, facilitaria a vida. Não estranhem isso que eu estou dizendo. Isso é fato. Tá? Tem clínicas que o médico não atende, não tem a informação do paciente no computador. A atendente, quando o paciente chega, a atendente vai lá no arquivo, não tem aqueles arquivos físicos, né? Que a gente abre a gaveta assim, tem aquelas pastas penduradinhas. Pois a atendente, a secretária do médico, vai lá nos arquivos, abre, procura lá o nome do paciente, tem lá a ficha completa de quando o paciente começou, os exames que já apresentou, qual foi a última vez que andou lá e os exames, o problema que apresentou. Aí ela pega a ficha do paciente, quando o paciente entra, ela diz, leve a ficha. Ele vai olhar todas aquelas anotações. Demora. Aí tem gente que diz assim, eita, a consulta do doutor fulano de tal é boa, porque demora. Demora ele procurando, ele lendo cada ficha. Né? Tem paciente que perde a paciência. Eu já perdi. Né? Foi ver aqui, deixa eu ver. Você andou aqui a primeira vez. Olha aí, ó a paciência. E eu já, né, sem paciência nenhuma. Você andou aqui data tal, ano tal. A última vez que você andou aqui, apresentou isso, eu passei exame tal, deixa eu ver aqui. Aí vai pegando. Se ele tivesse na frente de um computador, né, seria um pouquinho mais rápido. Né? Não demoraria tanto. Mas isso é questão de escolha. Mas ele ainda tem paciente. Ele podia melhorar? Podia. Mas é questão de escolha, ele não quer. Tá? Mas continua com paciente. Certo? Funcionamento da transformação digital. A transformação digital no contexto corporativo precisa ser administrada de cima para baixo. Né? Seu funcionamento depende
do estabelecimento de diretrizes claras por parte das lideranças para aos poucos chegar aos demais funcionários. Depende das lideranças, ou seja, de cima para baixo, do líder para os funcionários, da alta hierarquia até a baixa hierarquia. Tá? Boa tarde, Natália, seja bem-vinda. Olha aí, mas minha ficha de um ano para outro fica arquivada. Exatamente. As fichas ficam todas arquivadas, né? Só que eu estou falando da evolução tecnológica. Usar pelo menos um computador. Tem médico que não usa. Tem professores na universidade que não tem nem celular. Ainda tem em casa aquele telefone, aquele aparelho telefônico. Então, o aluno quer falar com ele, não tem como falar. Ou vai até a universidade na sala dele, né? Ou então liga para a casa dele para falar com ele. Mas celular, não tem. Né? E tem outros que ainda tem aquele celular que não precisa de WhatsApp. Que não sabe mexer no WhatsApp, não gosta. Né? Ficar recebendo todo o tempo mensagem. Tem gente que não gosta. Certo? O segredo, portanto, está no planejamento e na organização dessa transição. Bom, para sintetizar, né? Olha aí o Francisco falando que hoje esse tema está muito no nosso cotidiano. Está. Olha só, gente, na época que eu fazia graduação, só para ter uma ideia, na época que eu fazia graduação, na minha casa tinha aquela máquina de escrever, né? Tinha o computador e tinha a máquina de escrever, antiga, né? Então, o que é que acontece? Quando o professor passava trabalho, meus irmãos usavam o computador também, e aí, para ter tempo para agilizar, eu ia usar da máquina. Eu sabia usar o computador, né? Mas, pela questão de ser um computador e 3 filhos, os outros também na universidade usando, para eu não atrasar, eu usava a minha máquina de escrever. Aí, às vezes, eu entregava trabalho feito na máquina, outros no computador. Depois, o professor começou a reclamar e padronizar. Eu conheço gente que gosta desse celular só de ligação, mas não gosta desse celular digital. Eu conheço também, Natália. Tem mestres de obras, pedreiros, quando vão fazer reforma na minha casa, a gente vê, eles têm um celular digital, né? Mas eles usam mais aquele só para chamada. Certo? Os documentos estão cada vez mais e quase todos digitais, né? Já tem a RG digital, já vai sair a carteira de habilitação, né? E olha só, recentemente eu viajei para o interior para fazer uma consultoria e aí uma amiga minha que estava dirigindo o carro pediu o documento do carro. Ela acessou o celular e mostrou o celular, né? Aí eu fiquei assim, eu disse assim, ô gente, perguntei para ela, eu disse assim, ô gente, o que é que tu acessa aí? Ela disse, não, é o documento digital, para mostrar que eu estou em dia, PVA está ok. Eu disse, pois depois eu quero aprender, porque vai que eu esqueço o documento, não levo no carro, né? Então, eu quero aprender qual é o site que acessa para eu poder mostrar, se caso eu for parado um dia. Quer dizer, é mais prático, né? Mas a gente tem que aprender, né? Para sintetizar, podemos dizer que a transformação digital é somente o último passo de um processo de mudança, que primeiro passa pela apropriação da tecnologia, depois pelo domínio dessa técnica e o surgimento de resultados positivos, finalizando com o aparecimento de novas oportunidades a partir dessa evolução, tá? Se a transformação digital pudesse ser sintetizada em uma fórmula, a fórmula seria assim, né? Nova tecnologia, transformação digital, é igual a nova tecnologia, tá? Mais oportunidade de melhoria
e mais mudanças significativas. É a lógica. Se vai lançar uma nova tecnologia, né, eu tenho uma oportunidade de quê? De aumentar meus conhecimentos. Mas aí depende da pessoa. A pessoa tem que querer conhecer, tem que querer aprender. Tá? Então, vai surgir a oportunidade de melhoria. E melhorando, é lógico que tendo uma melhora, vai surgir o quê? Mudanças significativas. Vamos falar uma coisa simples? Hoje, o técnico agrícola, olha só, um técnico agrícola, no requisito da empresa, da indústria, da agroindústria, do agronegócio, quando vai solicitar um técnico agrícola, já pede que ele tenha conhecimento, né, no uso de equipamentos de alta tecnologia. Que ele saiba usar um drone. Né? Gente, a gente pensa que aquilo ali é fácil, não é não. Eu fui tentar usar um drone, eu me embananei toda. Parece um brinquedo que você fica com aquele controle, aí todo mundo dizia assim, menina, é como se fosse aquele carrinho de controle. Eu assim, não, mas eu nunca brinquei de carrinho de controle. Né? Eu nunca tinha um aviãozinho de controle. Né? É videogame, sim, mas eu jogava videogame, eu não ganhava, eu quebrava, né? Então, é difícil. Então, imagina aí um técnico agrícola hoje, ele tem que aprender. Quanto mais ele aprender, isso é só o exemplo que eu estou dando, né? Mais vai ter uma mudança na vida significativa. Uma mudança significativa na vida dele. Porque vai abrir oportunidades de trabalho. Ele aumentando o conhecimento, é como vocês técnicos em administração. Vocês têm que saber o que o mercado está querendo de vocês. Né? Para vocês aprimorarem mais o conhecimento, aumentar mais a qualificação, né? Ter mais capacidade, certo? Ok? Então, já já a gente dá continuidade à nossa aula.